sempre falei que tinha que ter uma porta de saída. Sempre foi minha bronca no passado, em cima dessa aí. E sempre foi usada como um curral eleitoral. Não deve ser usada dessa maneira. Agora, o que eu vejo agora com mais profundidade? Muita gente ali não tem como trabalhar. Não é nem falar em mercado de trabalho. As pessoas não têm uma qualificação. A cada dia que passa, fica mais complexo o mercado de trabalho. Então, as pessoas não têm como deixar de ser atendida pelo Estado. Então, temos hoje 16 milhões de pessoas. Agora, você pode ver uma coisa importante, né? Não é que eu disse para você que nós tivemos mais carteira assinada no final de 2020 do que 2019, você aumentou o desemprego. Chama-se metodologia. Quem não procura emprego, pode IBGE estar empregado. Então, os 38 milhões de informais não procuravam emprego. Estavam tido como empregado. Quando foram obrigados a ficar em casa, eles foram procurar emprego. Daí, desapareceram. Os invisíveis desapareceram. Então, aumentou a taxa do desemprego no Brasil. Agora, por que era feito assim? Interessava politicamente, como por decreto no passado, diz que você que ganha agora R$100 por mês é classe média. No passado era 200, passou para 100. Com a canetada, acabou-se com a pobreza no Brasil. São as hipocrisias. Presidente, o senhor, durante bastante tempo ali na campanha no ano passado, né, fez uma defesa assim, de que é preciso baixar os impostos, os seus eleitores também acreditam nisso, né? Pessoas que votaram nas eleições hoje. Agora, recentemente, houve um aumento do IOF, em função, se eu não me engano, do Auxílio Brasil, justamente. E também o milho. E PIS/COFINS do milho. Exatamente. O senhor, assim, fica preocupado com essas questões do aumento de impostos? Faltou a economia, é melhor explicar. Eu não posso diminuir imposto sem arranjar uma fonte alternativa. Não posso. O imposto de importação, a gente pode mexer alguma coisa. Mexemos muita coisa, imposto de importação, tocante a material de saúde na questão da Covid. Mexi também nos jogos eletrônicos. Era 50, tinha um produto, era 50. Passamos para 40, para 30, para 20 agora. Ano que vem dá mais uma paulada de mais 10. Então estamos buscando, porque você não tem que ter fonte alternativa. Né? Tem uma coisa que eu quero baixar, jet ski. Você pode falar, por que jet ski? Né? Por que eu quero? Eu não ando, o povo não sacaram. Estou em contato com a Marinha para nós facilitarmos a habilitação de jet ski. Hoje é muito complexo. E o que gostaria? Semelhante ao que acontece nos Estados Unidos. Você, com a tua carteira de habilitação, tem um termo de responsabilidade. Porque em um minuto aprende a dirigir jet ski. Isso tem a ver com o turismo no Brasil. Você vê a Amazônia, o Brasil é um país com muita água. Você vê a minha região, Vale do Ribeiro. Você chegar do lado Paulista, você tem que chegar lá, com suporte, com a família. O rio agora está na época de ficar sem água lá, sem água não, menos água, limpa, coisa linda. Se pegar sua esposa, seus filhos, 2, 3 jet ski, é passar lá. Isso é no Brasil todo, nas lagoas. Hoje você não faz por quê? Você não tem habilitação. Você promove. Eu falei uma coisinha assim, que é 0,001% de emprego. Mas eu atiro todas as direções. O que você tem com o Tarcísio, por exemplo? E ele já fez. A habilitação aí para hidroavião. É uma complicação. É complicadíssimo. O tráfego de hidroavião no Brasil. Ele facilitou isso aí. Brevemente vamos começar com o turismo, até de fora do Brasil, na região amazônica. Falando em turismo exatamente, tem um projeto na Câmara sobre liberação de jogos de azar. Poderia ser algo importante em relação ao turismo, na abertura de cassinos, bingos, e geraria emprego. Tem uma crítica geral falando que, não, isso é lavagem de dinheiro, mas de certa forma, Las Vegas tem isso, tem lavagem de dinheiro, Macau tem isso, tem lavagem de dinheiro, e até em Portugal também, já tem, né, tem história, aliás, há muitos anos. O senhor é contra ou a favor? Já me procuraram, já falei que não conta com o meu apoio. Por quê, presidente? Eu acho que vai ter mais a perder do que a ganhar no momento. E se porventura aprovar, tem o meu veto, que é natural, e depois o Congresso pode derrubar o veto. O senhor vetará? Sim. O que está sendo discutido até o momento vai contar com o meu veto. Ponto final. Nós não podemos
querer buscar salvar uma coisa e condenar a outra. No momento está, na minha opinião, sobre jogos de azar. Né? O ministro Paulo Guedes, ele entra no governo, né, como posto de pirâmide, né? O senhor falou, aliás, até hoje ficou, né, na história. Ele continua invencível, assim, o Paulo Guedes? Não existe nenhuma vontade minha em demitir. Eu não trabalho com ninguém sob pressão. Até que a última reforma que eu fiz, eu mexi em 3 e demiti em 3. Vocês ficaram sabendo do dia. E a questão da economia, eu tento estar indo bem com ele. Agora, o que é comum? Ministros, é comum. Deve ter 1/3 dos ministros candidatos a alguma coisa. Senado. Sai em abril, né? Então é natural eles quererem politicamente apresentar alguma coisa. Precisa de dinheiro. Estou representando o Paulo Guedes, ele não consegue falar comigo. Imagina a pressão. E aí, vamos supor que manda embora o Paulo Guedes hoje. Primeiro você vai botar quem lá? Vai ter que botar alguém da linha diferente da dele. Senão vai trocar 6 meia dúzia. Vai começar a gastar. A inflação já está na casa dos 9. O dólar está 5,30. Passa para 6. Daí vai ter a gasolina, não é culpa minha, está vinculada ao dólar e ao preço baixo lá fora. Né? Então você vai ter um desajuste aqui no Brasil. Agora, algumas poucas coisas, né, a gente está conversando. Porque o mercado precifica alguma coisa. Se você chega reservadamente e conversa, eu converso quando vou no encontro de empresário em São Paulo, eu vou na cozinha, bato papo com a barra, não sei o quê, transporte, tá difícil, quanto é que você ganha? Eu pergunto para os caras aqui. E também falo com os picões, os caras do dinheiro. Se o PT voltar, como é que fica a tua vida? O Luciano Hang acabou de falar que se não fosse eu, ia ter saído do Brasil. Falou o programa de Luciano Gimenez. Luciano Gimenez, agora. É que eu costumo fazer. Eu não falo mais em Cuba porque em 59. A Venezuela também, na verdade foi 2009, começou um bom governo, também. Todo mundo apoiava o Chaves, dando porrada em mim, que eu falei bem do Chaves quando ele se elegeu, em 2009. Ele dava pancada no Fidel Castro, elogiava o americano. Depois era de esquerda. Não era de esquerda. Não, depois ele mudou. O que ele foi uma facilidade. Fazia parte da OPEP, rico em ouro, começou benefícios sociais, gasolina 1 centavo o litro, acostumou muita gente na sombra. Daí o dólar caiu a 30 dólares o barril, ele falou, começou a endurecer o regime lá. A gente viu a Argentina. Eu tive 2 vezes na Argentina, tive com o Paulo Guedes. Até vocês bateram muito, não vou entrar em detalhes, nós falamos do peso real. Nada, com todo respeito. Eu não vou falar peso real. Se o Paulo Guedes aqui não apontar para mim e falar vai, com a intenção. Eu tinha boas intenções. Vou confessar nada para você aqui. Tinha boas intenções. Bem, o Marco não conseguiu se reeleger, não conseguiu manter certos compromissos dele, porque alguns pensam, é igual muitos pensam, né? Está autorizado. Autorizado o quê? Eu autorizo. Está numa ditadura. E as pautas, inclusive, que eu falei para você, questão do Supremo, as pautas conservadoras, né? Ele começou a flertar com aborto, não sei o quê, e acabou chegando. E o povão ali reconduziu o governo. Quem tinha botado o governo numa situação complicada lá atrás? A resposta está aí. A Argentina, como tenho conversado bastante com o Roberto Campos, ele fala da dívida da Argentina, das dificuldades que eles têm de sair dessa lei movediça que não está na canela, não, está no pescoço. Como agora nos Estados Unidos, meu filho Eduardo foi lá, teve uma entrevista na TV que ele fez, Fox News. Qual foi o entrevistador lá? O Tux, que tem maior debate de repercussão lá. E ele falou, olha,
quem esperava nos anos 90 que a Venezuela ia chegar ao que chegou hoje. Então, essas questões não acontecem de uma hora para outra. Um raio que vai na tua cabeça. Né? É devagar. E o mundo todo não está livre disso. O Brasil, os Estados Unidos, ninguém está livre disso. Então tem que tomar cuidado das nossas garantias, nossa liberdade, nossa democracia. Eu vou entrar mais profundamente nesse tema, porque acho que a gente encerra a economia assim, em relação à inflação, que hoje está mais alta. E mesmo esse dólar, né? Tá, eu sei que é o mercado, mas enfim, esse dólar está um pouco acima. O que o governo pode fazer para que esse futuro se reduza mais? O Banco Central acabou de ganhar a independência. Fui criticado internamente, está abrindo mão de poder. O Brasil não sou eu, cara. Então, o que eu posso falar para o Roberto Campos? Vende mais tantos dólares aí. Isso eu converso com ele muita coisa, mas quem decide é ele. Ele agora tem independência, tem mandato. Eu pensei até que fosse acalmar mais o mercado, mas parece que não refletiu positivamente no mercado. A inflação, como disse para você, foi no mundo todo. O mundo todo passou a consumir mais. E alguns trabalharam durante a pandemia, com o homem do campo, outros não. Então deu uma certa desajustada no mercado. Até costumo dizer. Eu tive com o governador Ratinho, um tempo atrás, né? Ele falou para mim. O fica em casa, a economia te vê depois, mais da metade da população topou no começo. Porque o que foi transmitido à população é que ele ficando em casa, o vírus ia embora. Você vai ficar quietinho na tua casa, o cara vai tentando roubar a tua porta, mas não vai embora. Eu fui na contramão disso, eu tenho que enfrentar. Então isso abalou a economia. Agora, a melhor maneira de você buscar a normalidade, baixar a inflação, é o livre mercado. Eu não vou querer tabelar, segurar. Não vou fazer isso aí. A sua perspectiva de melhora? Sim. Como temos ainda um ano para as eleições, praticamente, isso não está contaminando a gente. Eu tenho que falar para o pessoal, dá para segurar. Segura na unha. Nós temos um problema com o Bolsa Família, com o gás, combustível. Está em média 130. Mas sai lá em média da Petrobras a R$50 do botijão. O que acontece? Essa que eu mandei, Fernando, vem com o gás, veio com combustível. Né? Mandei um projeto de complementar para o Congresso para regulamentar uma emenda de 2001, onde fala do PCMS em seu valor nominal e fixo no Brasil todo para cada combustível. Mas o gás está dando resultado já. Roraima e Rondônia está bastante avançado, eles vão zerar o imposto de gás. Pois aí zerei o imposto federal, então o que acontece? O preço do gás vai ter a origem e dois componentes, frete e revenda. No teu condomínio com 200 pessoas, condomínio humilde, você podia todo mês acertar com o controle de caminhão, paga o frete para ele. Então pode ter certeza, de 50 não vai para 130, vai para 60, vai para metade do preço, dá para resolver. Por que eu zerei o imposto do gás? Porque é pequeno. Vamos arranjar uma fonte alternativa, arranjamos e zeramos. Já tem governador fazendo isso aí. Aqui o Ibanez, aqui o tocante à gasolina, ele mandou uma proposta aí para diminuir o percentual. Daí vem o governador dizendo que eu estou mentindo que o ICMS não majorou. Com todo respeito, o imposto federal da gasolina mantém o mesmo, fixo nominal, desde janeiro de 2019. Não aumentou. Agora o ICMS aumentou. Primeiro que o ICMS ele é bitributado. Se é um percentual, toda vez que aumenta na Petrobras, aumenta aqui. Não aumentou o percentual. Eles não dizem a verdade.